obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vamos lá ver se não cai aqui bem. A Universidade de Aveiro não é concorrência, em primeiro lugar. A Universidade de Aveiro admira muito a Universidade do Minho e tem sido notável o recurso da Universidade do Minho. O que eu conheço melhor é a eletrônica industrial, onde tenho alguns amigos e pessoas que eu respeito imenso. Sei também que dentro da minha área a informática é famosa e de muitíssima qualidade, tenho trabalhado com gente lá e sei que o empreendedorismo aqui está pujante e, portanto, é qualquer coisa de fantástico. Mas não é por isso que eu estou aqui. Estou aqui num papel onde nunca tinha estado. Já fui testemunha em tribunal, mas isto não é bem a mesma coisa. É um testemunho de outro tipo. E, portanto, é com muito prazer que vou tentar dar-vos uma ideia da minha experiência relacionada com o coaching. Eu diria com soft skills em geral, porque o coaching entra num domínio que nós, tecnólogos, muitas vezes desprezamos e que não reconhecemos o valor e o potencial que tem. Bem, em primeiro lugar, vou falar um bocadinho de mim, embora já tenha tido uma gentil apresentação. E quem é que eu sou? Mais tarde, se fizerem alguma coisa em coaching, vão ver que isso é uma pergunta muito complicada. Quando é levada a ser pensada e alguma tentativa de responder, é de facto uma pergunta muito poderosa, como o Viana Abreu nos dirá certamente. Mas em termos muito mais corriqueiros e do dia a dia, eu tenho essencialmente 3 experiências de trabalho. Estamos aqui alguma coisa a fomentar o empreendedorismo, portanto isso cheira a trabalho, falar um pouco disso. Em termos de universidade, dou tipicamente aulas de arquitetura de computadores, que é uma das disciplinas de segundo ano, depois uma cadeira de opção de mestrado integrado na área de comunicações industriais, que é uma coisa que me dá algum gozo e que, em particular, neste momento, o advento do wireless e das coisas sem fios faz com que faça a investigação no Instituto de Telecomunicações, tipicamente em comunicações veiculares para aplicações de tempo real e segurança crítica. É difícil dizer, mas é uma área interessante que no futuro vai ter impacto na parte do que se chamam os sistemas inteligentes de transportes. Como é que eu apareci no coaching? Bem, apareci no coaching uma vez porque rapei um livro numa biblioteca, numa livraria, aliás, sobre coaching. Comecei a ler aquilo e achei que aquilo tinha coisas muito interessantes, não só a questão do que é que fosse a atitude de coaching. Saltou-me a ideia, a questão das perguntas, por exemplo, perguntas abertas, perguntas fechadas, o poder do discurso, no fundo. E eu pensei assim, bolas, eu sou professor e nunca tinha percebido aqui de algumas coisas. Se calhar porque não tive formação pedagógica e se calhar agora as tenho. Eu, efetivamente, não as tive. E como não tive, fiquei a olhar para aquilo e disse, isto se calhar é capaz de ser útil. E então isso levou-me através de ver um seminário, depois conheci a escola, a IFPC, onde tive uma primeira formação chamada Nível 1 com o Viana Abreu, da qual gostei, comecei a achar que era qualquer coisa que podia ser importante para mim nas várias facetas da minha carreira e do meu dia-a-dia, e acabei por fazer uma formação de nível 2, que ainda não concluí, faltam fazer as partes de exame, espero que tenha sucesso, mas onde pelo menos já retirei muitas coisas que me parecem muito úteis para o meu dia. Agora talvez podia falar-vos um pouco nas diferentes facetas da minha atividade, onde é que o coaching tem impacto. E vou começar até um pouco pela questão da parte letiva, porque na parte letiva, eu sendo docente de uma cadeira de 5º ano, uma cadeira de 5º ano de opção é uma cadeira que pode ser dada de formas muito distintas. E uma das formas como pode ser dada, e é aquela que eu sigo neste momento, um mix do que tinha antes e com aquilo que eu, entretanto, aprendi em coaching, foi essencialmente com uma atitude de coach, que é uma coisa que o Viana Abreu depois vos poderá explicar, mas que tem a ver essencialmente com uma capacidade de potenciar aquilo que as pessoas têm de bom para dar e as ideias que elas podem fornecer, mesmo em termos profissionais. No fundo, quando nós estamos perante pessoas com 20 e poucos anos, que é o caso nessa área, estão provavelmente no pico da sua
capacidade de inovar, de ter ideias, de criar. E, portanto, se nós nos pomos na atitude tradicional de despejar matéria em cima, apenas sem permitir que eles próprios possam correr para procurar o seu rumo, pôr as suas ideias no terreno e criar as suas coisas, então estamos a perder oportunidades. E, no fundo, o que eu consigo fazer neste momento é observar-me a mim próprio a conseguir pôr alunos de 5º ano a terem ideias giríssimas, quiçá em alguns casos com utilização industrial, apenas pelo facto de mudar um pouco a maneira como eu interajo com eles. Tenho muito mais cuidado, embora sendo professor durante muitos anos tenho de passar a vida a fazer correções a mim próprio, porque nós temos muita tendência para tentar introduzir coisas no terceiro, não é? Pôr coisas lá dentro, em vez de tentar explorar aquilo que eles têm para pôr cá fora, depois obviamente nos dar as ferramentas, os caminhos, as próprias metodologias, não é? Que já estão um pouco no espírito científico, mas nem sempre são levadas para o outro lado, olhar para o nosso lado, ver o que é que está a acontecer, o que é o estado da arte, mas com um espírito aberto, com atenção às coisas, efetivamente, e portanto aí melhorei um bocado aproveitando aquilo que aprendi em termos do coaching. Depois temos outra questão. No coaching há muita coisa que a gente faz que acaba por, quando treinar, pode ser útil em todas as facetas da nossa vida, não só na vida profissional, mesmo na vida pessoal. Isso tem a ver com um processo relativamente simples, que eu quase tinha aqui nas minhas notas para não me esquecer, uma coisa que acho que é uma daquelas verdades lapalíssimas que a gente às vezes não as interioriza bem. É que, efetivamente, as coisas com muito valor são normalmente simples. E, portanto, o coaching tem coisas assim. O princípio e digamos, o algoritmo que nós devemos seguir, quer numa sessão de coaching, quer numa postura de coaching do dia-a-dia, é um algoritmo simples, como o Viana Abreu nos vai conseguir mostrar, penso eu, porque ele é um excelente comunicador. Mas, quando nós conseguimos interiorizá-lo e aplicá-lo, tiramos lá muitas vantagens. Muitas das vantagens têm a ver, essencialmente, com uma série de passos, têm a ver com a nossa própria consciencialização, na maneira, depois, como conseguimos estabelecer, enfim, estratégias para conseguir aquilo que, entretanto, queremos e depois, essencialmente, com a questão de sermos capazes de nos comprometer connosco próprios, que somos os nossos clientes mais difíceis e, portanto, andamos sempre a fugir aos nossos compromissos e, portanto, amarrando-nos porque para conseguirmos cumprir esses compromissos é uma coisa muito importante. Feito isto, isso significa que, por exemplo, em termos de investigação, neste momento é muito fácil nós dispersarmos e, portanto, uma das coisas que o coaching nos permite é nós estabelecermos objetivos bastante claros, pensarmos à volta da maneira como estamos a levar a nossa investigação em curso, estabelecer caminhos perfeitamente bem delineados, com compromissos e com metas temporais que nos permitem ser muito mais eficazes. Portanto, logo o impacto na eficácia é um impacto muito grande. Quem diz na parte de investigação, diz na parte empresarial. E para a parte empresarial, eu estou ligado a uma empresa que muitos de vocês certamente já tiveram contato, embora do ponto de vista de marketing não é melhor, até por causa do nome exótico. Só um tipo de eletrónica que podia conceber um nome assim, Micro-IO. A Micro-IO é uma empresa que faz sistemas de gestão de escolas. Tudo quanto é sistemas de pagamento, controle de acesso, etc., em escolas portuguesas, a Micro-IO é a líder do mercado. Neste momento tem, aqui em Braga tem muitas, o maior cliente dela até aqui perto da Ribadavia, a Didaxis, se calhar muitos conhecem, tem 6.000 alunos, faz o check-in dos meninos no autocarro com os sistemas da Micro-IO e há também neste momento várias universidades que fazem isso, desde a parte de pagamentos e máquinas de venda, até fotocopias, etc., todo esse processo. A Micro-IO é uma empresa com responsabilidades neste momento, porque tem cerca de 600.000 alunos pendurados em sistemas dela, que se falha pode trazer um problema bastante complexo para a educação deste país, quase sem se notar. Mas, em termos de empresa, é uma empresa que precisa, como muitas das empresas que nasceram de tecnólogos, de mudança. E uma das coisas que o coaching ajuda de sobremaneira é a reavaliar a postura das pessoas perante as empresas. As empresas mais modernas que vêm da área
de outras áreas às vezes conhecem, nomeadamente as grandes. Muitas vezes as empresas que nasceram mais pequenas têm ainda posturas um pouco antiquadas a nível da maneira como se articulam com os funcionários, que têm de ser mudadas. E, portanto, uma das coisas muito importantes à volta da reestruturação de empresas é a questão de como se olha para as pessoas. O olhar para as pessoas é muito importante porque permite-nos, se tivermos aquilo que no coaching se chama uma presença ativa, estarmos atentos àquilo que as pessoas dizem. E ao estarmos atentos, mas um atento que permite fazer as pessoas a exporem-se e porem cá fora aquilo que são os seus anseios, os seus medos, os seus objetivos, é muito importante porque muitas vezes nem elas próprias têm consciência do potencial que têm dentro e daquilo que são os seus próprios problemas, e isso permite acordarem com uma realidade que elas às vezes não conheciam. Isso permite também que elas deem um contributo dentro da empresa, que é o contributo proativo e que é muito distinto daquele que muitas vezes têm, que é porem-se no seu cantinho, criarem resistências, ter dificuldade em mudar. E, portanto, ter atitude coach dentro da empresa é potenciar pessoas, é pô-las a desenvolverem. Se elas são um dos grandes capitais das empresas, os recursos humanos são os grandes capitais das empresas, e, portanto, fazer isso é fundamental. Em termos globais, acho que há aqui duas outras coisas que eu gostava de dizer que o coaching pessoalmente me ajudou muito. A primeira coisa foi que, com uma multitude de atividades como eu tenho, a tendência é para nós vivermos permanentemente em stress. E uma das coisas que eu aprendi com o coaching foi a conseguir estabelecer prioridades, metas, objetivos, tempos. Pode ser uma coisa que seja fácil para outros, para mim não é. E embora fosse desempenhando as minhas funções aos vários níveis da melhor forma possível, penso que a partir do momento em que fiz formação de coaching consegui criar tempos de muito mais qualidade para mim próprio. Primeiro porque consegue-se relativizar a importância das coisas, consegue-se, enfim, dar muito mais valor ao momento presente. Portanto, o facto de eu estar aqui com vocês neste momento é um privilégio e eu consigo estar aqui muito bem convosco e, embora com muito calor, porque está muito calor, de uma forma sentir, digamos, a vossa presença é uma coisa muito importante. E conseguimos criar outras coisas que também são muito valiosas, mesmo pequeninas. Como é, por exemplo, a noção do tempo. Quanto tempo é que eu estou neste momento? 10 minutos, um quarto de hora. Portanto, vou cumprir o meu quarto de hora com alguma facilidade, porque uma das coisas que nós aprendemos, por exemplo, em sessões de coaching, é dominar o tempo. Estamos completamente concentrados, estamos praticamente alheios do mundo exterior, estamos a ouvir as pessoas quando estamos numa posição de coach, porque há duas vertentes, há a vertente do coach, a vertente do auto-coaching, não é? E quando se faz formação de coach, faz também a vertente de coach, portanto, servir de coach ao outro. Isso dá-nos um treino que não é útil só para isso, é útil no dia-a-dia, porque conseguimos estar concentrados e ao mesmo tempo ter uma noção do tempo. E a noção do tempo é uma coisa que, por exemplo, a mim, enquanto professor universitário, tinha alguma dificuldade na noção do tempo. Consigo com 2 acetatos falar 10 horas, quase, não é? Que é muito típico, e isso é mau, por vezes, porque perdemos, enfim, a noção de quando é que havemos de fazer as diferentes etapas daquilo que estamos a fazer. Uma sessão de coaching ou uma sessão de negociação, por exemplo, empresarial, acabam por ter uma situação similar. Nós temos de ouvir as pessoas, estar alerta àquilo que elas querem, àquilo que elas estão a emitir e agir, porque quando começamos a ter algum treino de coaching, começamos a olhar para as pessoas e ler-lhes os sinais, ler-lhes as emoções. Pode ser uma ferramenta muito poderosa. O Viana Abreu é uma pessoa muito perigosa, porque ele lê muitíssimo bem. Portanto, com o treino que tem. Portanto, isso permite-nos, se for feito de uma forma bondosa, não é uma ferramenta muito poderosa. Também pode ser uma ferramenta muito poderosa se for feito de uma forma maldosa. Portanto, a ética é uma questão muito importante. Por exemplo, a escola de Viana Abreu batalha muito na ética. Porquê? Porque isto acaba por ser uma ferramenta muito importante. Consegue-se perceber muito bem aquilo que as pessoas querem, para onde é que elas estão a ir, e isso, por exemplo, em termos empresariais,
eu diria que é brutal. Tanto é brutal quando nós estamos à frente, por exemplo, de um funcionário que estamos a querer recrutar, ou a discutir condições de trabalho, ou ver o que é que ele quer fazer, como estamos à frente de um potencial cliente, como quando estamos à frente de um fornecedor. Portanto, como ferramenta de trabalho é uma coisa muitíssimo importante. Portanto, o tempo, a presença, a efetividade da presença, por exemplo, é muitíssimo importante, porque nós conseguimos retirar muito rapidamente resultados, por exemplo, de uma reunião de meia hora ou de uma reunião de uma hora, que é uma coisa tipicamente em Portugal, as coisas prolongam-se por um monte de tempo e depois no fim resolvem-se com a data de coisas a correr. Não, a cadência das coisas, depois de nos consciencializarmos do que é que precisamos, definir estratégias e, portanto, arrumar as coisas, fazer o wrap-up, como os ingleses dizem, é muito potenciada pelo coaching, pelo treino de coaching. E o aproveitar o momento. Acho que o aproveitar o momento é qualquer coisa de fantástico. Nós temos consciência que estamos no momento a desfrutar aquilo que estamos a fazer e não estar, digamos, constantemente a antecipar outras coisas e, portanto, a não desfrutar do que estamos a fazer é qualquer coisa de fantástico. Portanto, eu, enquanto pessoa, penso que o coaching é uma soft skill com um enorme interesse. Estou neste momento a fazer formação desse estilo na minha empresa, embora os resultados da própria atitude coach já se notem em termos de desempenho. Estamos num cenário muito complicado da recessão e mesmo assim, no nosso caso, tivemos no ano passado um aumento de proveitos de mais de 100%, que é qualquer coisa muito bom. Com uma empresa sustentada como a nossa, uma empresa de tecnologia de ponta que às vezes daquelas que têm boom de mercado, mas tem crescimento sustentável, com as pessoas a sentirem-se bem numa altura de crise, quando as pessoas estão todas com medo do que acontece, portanto estão a desfrutar do momento, proativas, e também gostei muito do efeito que isso teve na minha própria prestação enquanto docente, porque senti que os alunos. Eu lembro-me de sair de uma sessão, só para terminar, na minha cadeira de quinto ano, fiz uma pergunta aos alunos das poderosas que vocês aprenderão um dia se fizerem alguma formação de coaching, e foi gratificante eu ver 20 rapazes e uma rapariga, e um polaco, bastante um polaco, às vezes também tem alemães e outras coisas, e outras nacionalidades, mas vê-los olhar para mim e a pensar e a dizer, eu nunca tinha pensado nisto. Se calhar estou aqui no quinto ano e muita da minha estratégia pessoal, muita da minha estratégia profissional está por decidir, vim aqui ter quase para cá. E foi uma coisa fantástica. Eu senti nesse dia que tinha valido a pena toda a formação de coaching que tinha feito, porque acho que alertei pelo menos 20 que ali estavam, se calhar uns quantos não ouviram, mas ficaram com aquilo lá, com a semente lá, a germinar, e nós estamos habituados a olhar para alunos e eu vi pela cara deles, alguns disseram, bem, este aqui a seguir vai estar para a minha astrologia a dar cartas, não é? Já tive um caso de que me disse isso. Mas os outros 19 ficaram efetivamente com uma semente que eu penso que lhes vai ser útil no futuro. Portanto, eu gostava de vos dar, para terminar o meu testemunho, de que, na minha opinião, o coaching é uma ferramenta muito poderosa. Haverá outras, esta é que eu conheço. Acho que é muito importante nós sermos abertos no sentido de olharmos para aquilo que são ferramentas que nós podemos utilizar. Esta eu experienciei, está a dar um enorme resultado comigo. Sinto-me muito melhor, sinto-me muito mais valioso em termos profissionais. Sinto que depois o impacto na minha vida pessoal também foi enorme, até por causa da carga de stress que não é normal nós levarmos e que eu confesso praticamente deixei de ter. E, portanto, agradeço-vos a oportunidade de partilhar convosco e espero que desfrutem no resto da sessão, nomeadamente com o Viana, o período destas pessoas que vão falar, e obrigado por me terem recebido aqui por me ouvir.